Então sejam muito bem-vindos ao Hashtag Papo Eficaz, número 18, domingão às 20 horas, a gente inicia essa conversa. Hoje o nosso tema é o arquétipo do sábio, do mago, do mestre, como que ele pode te ajudar na tua vida, e principalmente nesse momento que cá entre nós não está fácil, mas sim, é um momento muito especial para a gente se reinventar, e esse é o mote que tem sido em todas as minhas lives. Então, na live passada, nós falamos sobre inconsciente coletivo, e quem cunhou esse termo foi o cidadão que escreveu zilhões de livros, entre eles talvez um dos que tenha uma linguagem um pouco mais assim acessível, O Homem e Seus Símbolos, é esse cara aqui, o Carl Gustav Jung, que eu comentei que foi um discípulo de Freud. Em algum momento as ideias divergem, ele segue o seu caminho, e ainda bem que ele fez isso, que Freud trouxe uma iluminação fantástica para a gente, e Jung trouxe um outro patamar que foi aplicado até hoje nas nossas vidas, nas nossas organizações, que é através da psicologia transpessoal. Ele cunha, juntamente com o termo do inconsciente coletivo, que é aquilo que todos nós, todas as gerações, todos os seres humanos viemos construindo e ainda estamos construindo, que é o local onde estariam armazenadas as imagens simbólicas que mudam a sua representação de lugar para lugar, mas o símbolo acaba tocando a mesma energia em qualquer pessoa ao redor do planeta. E ele também cunha o termo chamado arquétipos, tipos antigos. É um tipo, um símbolo muito antigo, e eu comentei também com isso, mas eu preciso só recapitular para a gente estar nivelado, que representa justamente aquilo que, quando eu olho, eu percebo a energia, apesar da imagem ela pode ser diferente. Muitas religiões cultuam imagens diferentes, mas que representam a energia da mesma coisa. Trazendo aqui para o nosso assunto, esse arquétipo do sábio, justamente do mago, ele pode ser entendido por você como o mestre dos magos, que é aí um fã daquele desenho, ou pode ser entendido como Gandalf, ou você pode vir na memória quando eu falo de um sábio do Merlin, por exemplo. Quer dizer que o que você usa para representar muda, mas o que está por trás dessas figuras, e que está por trás disso, usualmente é a mesma energia. É sobre essa energia que nós vamos falar aqui. Então entendam arquétipos, tipos antigos, como uma energia. E eu vou pegar minha colinha aqui, porque é claro que eu me preparei para trazer um conteúdo para vocês que realmente faça sentido. Então essa energia é que nos interessa e que estaria nesse inconsciente coletivo, em alguns momentos também no consciente, que a gente pode trazê-la e fazer uso dela. Então vamos em frente. Quais são os princípios desse sábio, dessa energia arquetípica mais antiga que todos nós juntos, independente, como eu falei, de quem você vai se lembrar? Pode usar o retrato mental que você quiser. Se é o Gandalf que você gosta de pensar como mago, fique bem à vontade. Olha lá os princípios do mago, desse arquétipo. Primeiro, e veja como tem a ver com o que nós estamos vivendo, estar aberto e não preso aos resultados. Quer dizer que o mago está ligado, o sábio está ligado à sabedoria. E a sabedoria raramente ela é rígida. Usualmente ela se abre para as possibilidades e não se fecha. Sabe o que isso tem a ver com o nosso momento? Imagina quantas pessoas estão sofrendo barbaramente, talvez está acontecendo contigo agora, porque você está preso ainda, que você não queria esse resultado de isolamento social. Você não queria estar tendo que fazer coisas que você está fazendo. A sabedoria nos convida a se abrir para isso e não se fechar. Segundo princípio, clareza, objetividade, discernimento e principalmente desapego. Toda vez que falarmos dessa energia arquetípica, Val querida está por aí, Leninha também, que bom, Rogério também. Toda vez que falarmos dessa energia arquetípica, estamos falando forçosamente de apego e desapego. A sabedoria raramente se apega a uma única possibilidade, como eu acabei de falar. Ela usualmente trabalha muito bem o desapego. O contrário do desapego é o apego, o contrário da sabedoria é o controle. Aguenta aí. Terceiro princípio, confiança. Então, esse princípio dessa energia, do arquétipo do mago, que nós estamos falando, existem milhões de arquétipos, nós estamos pegando uma energia, é não se deixar abalar pela incerteza.
incerteza. Coisinha fácil, né? Fala sério, se deixar abalar pela incerteza num momento como esse, molezinha para nós. Eu só não sei se eu vou ter emprego, se eu vou ter empresa, se eu vou ter dinheiro para pagar as coisas. Tá tranquilo, mas é justamente por isso que eu escolhi falar desse tema hoje. E finalmente, perdas e desapego. São os 4 princípios do MAG. A gente só está aquecendo as turbinas. Vocês vão dando coraçãozinho ou vão me dando ok aí. O psicólogo Campinas entrou, agora eu sei que é o meu querido amigo Roniel. Que bom que ele está por aqui. Ele conhece muito bem esse assunto e pode colaborar aí através dos comentários. Então vamos lá. Quem não sabe ainda, tem uma interrogaçãozinha aí embaixo, que é legal você usá-la, que eu não me perco. Comentário vocês usam, falar oi para vocês, para mandar aí um oi para aquele cara que tu não vê faz tempo, porque a live também serve para isso. Então vamos ao primeiro princípio desse sábio, a sabedoria em si. E eu vou ler algumas coisinhas para vocês se ligarem. O caminho desse mestre, desse sábio, é sempre a prática da confiança. E talvez nós nunca fomos colocados tão em xeque enquanto humanidade como estamos acontecendo agora. Confia e segue. Mas o ambiente está totalmente nebuloso, eu não sei o que vai ser. Por isso que é fundamental que você caminhe. Por quê? Quando caminhamos nesse reino das nuvens cinzentas, que é quando está tudo muito nebuloso, a gente tem que caminhar dentro do passo que me cabe, dentro daquilo que eu posso fazer. Não adianta se preocupar com aquilo que eu não tenho controle, que não vai adiantar nada. O oposto da confiança, como eu falei, é tentar controlar tudo e todos. E você mentaliza de maneira bem simples assim, ó. Por trás da confiança existe a fé. Não necessariamente a fé religiosa, mas a fé de que realmente as coisas serão como serão e que aquilo que será o melhor para mim. Por trás do controle, que é o oposto da confiança, existe um medo. Então, se eu entrar no medo, eu vou tentar controlar o incontrolável e isso vai ser totalmente infrutível e só vai me travar, me desgastar, me adoecer. O outro lado, a fé de fazer aquilo que está dentro do meu alcance, aquilo que está dentro da minha alçada, do meu círculo de influência, e confiar que sim, eu consigo estar construindo o meu futuro, que o melhor me aguarda, é completamente diferente. Eu construo um outro campo que eu tenho falado com vocês aqui, eu tenho conversado com vocês aqui, até antes da gente iniciar toda essa pandemia que estamos vivendo, esse estado de calamidade. Porque tudo que nós estamos falando vai para qualquer época da minha vida, mas agora talvez para algumas pessoas isso fique muito mais claro. O Vinícius que está aí, que adora o que é arquetípico, é o arquétipo, e talvez fique mais claro entender a importância e como é difícil muitas vezes a gente se entregar à confiança. Se você tem muita dificuldade em lidar com surpresas, isso aí também é uma dica que você precisa olhar um pouquinho para essa energia. Segundo ponto, desapego. Olha, se existe um momento onde isso é fundamental, em vários momentos mas nesse... Por que desapego, Fábio? Porque você precisa se reinventar por completo, como ser humano, como pai, se você for homem, como mulher, como mãe, como irmão, irmã, como empresário, como funcionário, como profissional. Nós estamos sendo convidados a desapegar daquilo que não serve mais. Isso significa morte egóica, morte do obsoleto, morte das tranqueiraiadas que eu tenho em carregar para se abrir para o novo. Então, na energia do mago, do sábio, do mestre, sempre o desapego vai ser uma marca registrada, porque o contrário de prender é deixar seguir o rumo. Já também usei esse exemplo aqui em outras vezes. Se você entra num mar revolto e tenta se prender ao que você acha que pode ser que você não saia de lá com vida. Aquilo que te tira o humor denota o seu apego. Porque tudo que eu fico brabinho, que eu valorizo, me tira o humor quando não acontece como eu quero. Então vamos lá, quando estamos desapegados, a gente pode observar muito mais claramente a situação.
Então veja que a chave da questão, se você está brabinho, se tem alguma emoção te remoendo, seja o medo, seja a ansiedade, seja o que for, você não vai conseguir ter discernimento nenhum do que fazer. E possivelmente, se fizer, seria pior, né? Pode ser pior do que não fazer nada. Porque emocionalmente tu não está centrado, tu não está bem, tu não tem clareza nenhuma. O desapego, que é, tá bem, eu me rendo. Tá bem, eu entendo que a situação está mudando tudo e eu vou fluir para fazer o meu melhor. E alguns diriam, seja o que Deus quiser, eu faço a minha parte e acredito que aquilo que é melhor virá. Mas se Deus não é algo da tua praia, tu pode dizer, seja aquilo que o todo quiser, o universo quiser, o grande mistério quiser, não importa, importa que você confie naquilo que é maior do que você, gigantescamente maior. E novamente, cá entre nós, se alguém precisava de uma prova de que existem coisas gigantescamente maiores do que o nosso umbigo, esse alguém achou, e não interessa o cargo que essa pessoa ocupa, nem a conta bancária dela. Ela está observando agora que quando as coisas vêm, não adianta a gente achar que a gente é o bambambam, não. Então a aceitação é a parte importantíssima para o desapego, para a gente se abrir para uma outra possibilidade. Quanto mais apegado à situação que eu estava e tentando torcer, tomara que passe logo para voltar ao que era, eu acho que você não entendeu bem o que nós estamos vivendo. E eu pelo menos não recomendo, apesar de respeitar. Eu recomendaria que você buscasse reinventar. E isso não é ruim, isso não é difícil. Não é que seja difícil, mas ele pode ser divertido, e principalmente depois que a gente chega lá, a gente tem aquela sensação que sim, talvez tenha sido muito melhor e eu já deveria ter feito há mais tempo. Faz sentido para vocês? O melhor sempre acontece, está me dizendo a Angel. O Agenor está dando um bravo. A Lorena Lopes, muito bom. Tem um pessoal rindo, não sei porquê. O Agenor falando oi, show de bola, maravilha. E se vocês agora se ligarem, cara, aquele meu amigo precisa ouvir isso, compartilha com ele, manda para ele. Só que explica, que senão ele não vai entender. Só chegar, mandar não adianta. Vamos agora para as 4 leis imutáveis do desapego, para trabalhar fortemente, que isso era o principal mote, apesar do arquétipo do sábio que eu estou trabalhando aqui com vocês e compartilhando. Eu queria trabalhar muito forte o desapego, que eu percebo aí os meus clientes, os meus alunos, muitos deles, quanta resistência, Senhor, o pessoal apegado e dizendo um tal de não dá e não tem jeito, ó vida, ó azar, e não dá tempo para isso não. Primeira lei do desapego, que são leis imutáveis do desapego. Quem quer que esteja presente é a pessoa certa para estar aqui. Vou repetir. Quem quer que esteja presente é a pessoa certa para estar aqui. Se você agora está meio desligadão, te liga, porque senão tu não vai entender essas leis aqui, tu vai ver que ela vai mudar a tua visão. Então, para você entender, eu conto uma historinha muito rápida, que é mais ou menos assim. Um belo dia, lá há muito tempo atrás, meu pai me deixou fazer uma festinha na garagem de casa. Era aquela época onde o pai tirava o Fusca, você pegava aquela vitrola com 2 caixinhas, para quem não sabe o que é isso, existia, que é a tampa da vitrola que tocava aqueles bolachão. E tu fazia uma festinha com algum quisuco, alguma coisa assim. Tem gente rindo que se acabando aí, porque era o momento de tu conseguir chegar perto de um chameguinho, fazer uma dança. Era bem diferente, levemente do que hoje. E o pai deixou que a gente fizesse isso. E ainda, obviamente, eu cheguei e convidei a minha turma inteira. Eu nunca fui exatamente o mais popular, pelo contrário, mas eu convidei gente. E de repente, naquele dia, naquele momento, pessoas começaram a chegar. E para cada pessoa que chegava, o que acontecia comigo? Eu pensava em quem não tinha chegado. Então, a cada pessoa que chegava, eu ficava preso e pensando, que será que aquela pessoa que não veio, por que será que ela não veio? Então isso serve para quem quer fazer uma live. As pessoas que vão estar presentes são aquelas que precisam estar aqui e que efetivamente se sentem chamadas. Para aqueles que vão fazer um treinamento, esse princípio é bárbaro. Quando a gente vai fazer uma recepção, ainda hoje pessoas se pegam muito mais naqueles que não vieram do que naqueles que estão ali contigo. Muitas vezes, ainda hoje, a gente se pega muito mais no amigo que nos esnoba, por N motivo, esnoba entre aspas, tem lá as suas prioridades, do que naquele que está ao nosso lado.
E nesse momento nós estamos sendo convidados para fazer isso. Seja também o seu cliente. Quantas empresas não fazem promoção para quem não é cliente, e você como cliente fica olhando, caraca, esse princípio se aplica a muita coisa. Seja o meu eu pequeno lá na minha garagem, sofrendo por aqueles que não vieram, ao invés de aproveitar os que vieram, ou seja você aí que com certeza já fez a sua imaginação. Quem quer que esteja presente, meu querido, minha querida, é a pessoa certíssima para estar. Então se você está aqui na live, não sai não, fica aí, porque tu é a pessoa certa para ouvir isso, mesmo que se esteja te incomodando, mas faz parte do show. Seja quando for que comecemos, é sempre o tempo certo. O princípio danado. Eu comecei o taekwondo e eu vi a Sabrina por aí, que é a filha do mestre Miguel, que eu honro demais, com 40 anos, por causa dos meus filhos. Aquele era o momento exato. Me deu uma vergonha desgraçada, porque o pessoal me chamava de tio, e realmente a incompetência quando tu começa algo novo, eu que nunca tinha feito, é bárbaro. Mas hoje muita gente está se perguntando assim, cara, eu não tenho nada do meu negócio no mundo digital. Ou muitos profissionais estão pensando, eu poderia ganhar uma grana extra, mas não sei como fazer. Sempre é o tempo certo de começar. A gente pode se arrepender de vez em quando, caramba, se eu tivesse começado lá atrás, mas não interessa. O que interessa é que o tempo certo é esse que se apresenta. E olha só como os princípios do mago, eles são desapegados e eles fazem a gente refletir, não como um conto de fadas, mas como uma coisa possível para você e para mim, para a gente colocar em prática. Isso é muito bacana, desde que você não fique apegado nem se lamentando. Então não adianta olhar aquela pessoa que está numa outra batida, num outro jeitão, que está aí com muitos anos à frente fazendo aquilo lá, e você começando agora. A minha sugestão, fique mais próximo de pessoas próximas da tua realidade. Até espie um pouquinho e se inspire, mas nesse momento, às vezes, não adianta, se é a live que você está assistindo é de alguém anos-luz de diferença da tua realidade. Se pergunta aí se isso vai te ajudar. Você está começando agora, em qualquer momento, seja como pai, seja como uma nova possibilidade, não interessa. Terceiro princípio, o que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido. E aqui muito cuidado nessa hora, porque muita gente vai travar o cérebro porque não vai. Cara, como assim? Isso aí então é conformismo. Não, não é. Você tem infinitas possibilidades à sua disposição. Você tem infinitas possibilidades de escolher o seu caminho dentro de um range, dentro de uma faixa, porque ninguém tem liberdade total. Isso é assunto para uma outra live. Entre o determinismo e o livre-arbítrio, existem os dois ao mesmo tempo. Então, se você é um abacateiro, você pode ser o melhor abacateiro que você quer, mas você nasceu como um abacateiro. Então não adianta ser uma macieira. Mas entre os abacateiros existem milhões de possibilidades. Dentro dessas possibilidades você escolhe agora, e a cada momento, e a cada segundo, e a cada passo, e a cada momento, aquilo que você decide fazer, porque o seu coração pede, porque a sua planilha mandou, ou porque alguém te disse para fazer, mas sempre você escolheu, até quando você não escolhe. E quando você faz isso, a partir do momento que você faz isso, que você pega aquela possibilidade dentro, milhões de possibilidades, ela passa a ser a única coisa que poderia ter acontecido. O princípio do mago diz, meu caro, se você tomou essa decisão, era o melhor que a sua consciência, as suas possibilidades, o seu jeitão poderia fazer. Então tá tudo certo, aprende com ela e vamos em frente. Não adianta remoer. Parece engraçado, mas muitas pessoas, e eu posso dizer que eu já fiz isso diversas vezes. Se vocês estivessem aqui com áudio, vocês falariam eu também, mas vocês podem fazer no comentário aí, fica à vontade. Quantos anos a gente não passa se lamentando daquilo que fez dentro daquela consciência e ainda hoje se culpa? Quantas vezes nós não passamos ainda culpando aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente por uma decisão que, com aquela consciência, com aquela perspectiva, não com a de hoje, mas com aquela, talvez foi o melhor que poderia ser feito. Quantas vezes a gente não vai à falência e não se perdoa? Quantas vezes você não põe a perder um relacionamento e fica preso naquilo? Mas só coisa ruim? Não. Às vezes eu também fico preso naquele relacionamento fantástico, aquela noite memorável. E aí, meu caro, nós vamos para o quarto ponto, que é as quatro leis imutáveis do mago, que é quando acaba, acaba.
Então, quando acaba também me chama para isso. A única coisa que poderia ter acontecido é aquilo. E quando acaba. Ou seja, hoje nós estamos sendo convidados a olhar para aquilo que acabou na tua vida, aquilo que acabou na minha vida, o planeta inteiro sendo convidado. Algumas empresas agindo muito rápido e se reinventando em curtíssimo espaço de tempo. Alguns profissionais realmente entendendo o recado e fazendo uma reinvenção, porque talvez já estivessem caminhando. E infelizmente muita gente ainda brigando, teimando, insistindo para que não acabe algo que já sinalizou. Olha, essa vida desse jeitão, nesse modelo, nessa forma, ela acabou. Então esse princípio é muito útil para quando eu entendo um relacionamento quando acaba. Uma empresa quando acaba. Um emprego que eu peço demissão ou que eu encerro, porque eu fui demitido, acaba. Eu posso até ter um lutinho, eu já apresentei a 5 fases do luto, para quem não pegou isso, ou assiste a live, ou se não, vai lá no Instagram, aí no Instagram, no feed, depois tu vai achar lá uma postagem que eu fiz com os 5 estágios do luto. A gente resiste um pouquinho, é natural, mas não é natural a gente ficar resistindo a dar com um pau. Pessoas amadas e queridas, presos num certo pudim de leite. Isso, Valdirene Maria, é esse pudim de leite. A Maíra diz, nunca será, porque é aquele pudim maravilhoso, fantástico. Então lembrar dele não tem problema. Agora jamais se experimentar um outro pudim, porque eu estou preso naquele. E eu espero que vocês estejam rindo com vocês aí, porque o que a gente faz disso é impressionante. Pessoas, e a gente faz disso em coisas muito íntimas, em namoros sérios de hoje, que eu não me permito mais me abrir possibilidades. Negócios e parcerias eu não faço mais, porque eu já tive uma má experiência. Eu não costuro mais novas amizades, porque, cara, tu não sabe a minha história, não. A gente realmente se acha a escuridão do universo, a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E talvez hoje nós estamos percebendo como nós somos humanos e podemos sim nos apoiar e abrir coração para fazer isso. Essa lei aqui quando acontece o que acontece, a única coisa que poderia ter acontecido, ela pode chamar muita atenção, mas pode ser que para você o que pegue é quem quer que esteja presente é a pessoa certa, ou pode ser a segunda ou a quarta. Eu vou jogar essas leis, acolhendo aí sugestões de vocês que sempre me ajudam muito, também na forma de posts, para que vocês possam salvar e compartilhar tudo isso em doses homeopáticas. A Anne está falando para citar os 5 lutos, os 5 estágios rapidamente, né, Anne? Tá bem, deixa eu só ver aqui para eu não me perder na questão do horário. O primeiro estágio, Anne, é o estágio da negação. Eu finjo que não é comigo, não pode ser, não está acontecendo. Isso aí vale para relacionamento, para perdas de pessoas físicas, para perda de emprego, para qualquer perda significativa. Eu finjo que não é comigo. Segundo estágio, eu entro numa raiva danada. Porque mas que desgraça, porque logo agora que eu estava indo bem, agora que não sei o que, agora que eu ia embalar, agora que eu ia começar a atividade física, não me deixe sair de casa. Rapaz, como que teve gente que falou agora que eu tinha arrumado a bicicleta para pedalar, não me permitem. Então eu entro na raiva, porque o universo está contra mim, tudo está contra mim, ó vida, ó azar. Como nada disso funciona, eu entro no terceiro, que é a barganha. Eu tento negociar e barganhar. Vamos fazer o seguinte, ô Todo-Poderoso, vamos fazer o seguinte, só mata o pessoal da banda de lá, da minha família aqui não, né? Porque a gente reza, porque a gente é bonzinho, a gente trabalha. Ó, se tiver que ser demitido, quem sabe tu escolhe alguém que tem mais dinheiro do que eu, porque sabe como é que é, né? Eu fiz dívida agora, acabei de comprar tal coisa, então eu barganho, eu não aceito, mas eu barganho. E eu chego no quarto estágio, onde eu caio numa depressão profunda, porque eu vejo que os outros 3 não antecipou nada. Eu não sei se eu posso falar palavrão aqui, então eu vou evitar, senão eu ia ser mais enfático no que significa, não adiantou nada, né? E eu sinto que não adiantou, eu caio numa tristeza profunda, numa introspecção, que tem muito a ver com esse arquétipo, com essa energia que me convida para a sabedoria interna. Finalmente, se eu passar por esses estágios, Anne, eu posso chegar no 5º, que é o estágio da aceitação, onde eu entendo que isso de alguma forma vai me fazer melhor, vai me abrir outros caminhos, outras possibilidades. E olha o mago aí, olha o sábio aí, olha o mestre aí, outras possibilidades.
infinitas outras se aparecerão. É impressionante como oportunidades estão pintando a cada tempo. Nos nossos encontros aí da mentoria, tem um pessoal que está participando, eu fico espantado como sempre surge, a Ana inclusive, como sempre surgem ideias novas, e não precisa fazer muita força não. A Maíra está se acabando de rir, não sei se é pelo pudim ou se é pelo que é. Tá polido, hein? Val, querida. Tô polido. Eu não tô polido, é que eu não sei se tem. O pessoal às vezes tá ouvindo a live com crianças perto também, então palavrão não vai nos ajudar agora, senão podia ser mais enfático. Pessoas, vamos lá então. As 6 categorias de perdas, porque como eu falei, essa energia nos convida a desapego. E prestem atenção, se tu estás aí fazendo alguma outra coisa, tu dá uma paradinha, para aí agora, para aí, só continua o coraçãozinho. Mas olha só essas leis, essas perdas, e vê agora como que elas têm nesse momento, vale para qualquer uma, nesse momento. Primeira perda, primeira categoria, perda de laços. Quantos estão assim desequilibrados, que hoje já perderam alguém querido e amado? Ou, puxa, será que vai alguém perto de mim? Será que eu vou? Será que, meu filho, minha esposa? Cara, é terrível isso. Perda de laços. Segundo tipo que essa energia vai nos convidar a entrar em contato, perda de rumo. Que é a maior perda de rumo. Tem pessoas que estão neutralizadas, congeladas, paralelas. O cara está fora da casinha, nem sabe o que está acontecendo, mas a maioria das pessoas está sem rumo porque mexeu tudo. Mexeu minha rotina, eu fui para home office, mexeu na minha empresa, eu não sei mais que hora começa, não começa, mexeu as tecnologias, eu não queria olhar para isso, perda de rumo. Terceiro, perda de estrutura. Todo mundo está passando por isso, seja na estrutura de se cuidar, seja na estrutura financeira, seja na estrutura que eu reconhecia como mundo, estrutura emocional e psicológica, tudo isso está ruindo. Quarto, perda de um futuro. Caraca, quantas pessoas não estão, talvez você agora, se perguntando, será que vai existir futuro para a humanidade? Será que se existir futuro, esse futuro me comporta? Novamente, os alienados estão perguntando nada disso e talvez sejam mais felizes do que você e do que eu, que estamos domingo aqui refletindo sobre isso. Mas particularmente esse é um caminho que tem muito coração para mim, tem a ver com o meu propósito de alma, e eu não procuro incomodar ninguém, mas eu sei que eu incomodo quando eu amplio os olhares. Mas depois disso tudo, eu garanto, a gente fica muito mais empoderado, a gente fica muito mais bacana. Por isso que eu honro, porque para mim fez todo sentido na minha vida e na vida de muitos que estão aí. Quem quiser pode botar comentário aí. Perda de significado. Eu era gerente, o que significa isso agora? Eu era empresário, talvez o que significa isso agora? Eu era um pai que botava o filho no colégio e nem olhava para aquilo que significa isso agora. Se olhar em termos de humanidade, é como se a humanidade se perguntasse qual é o significado daquilo que nós estávamos fazendo, feito uns loucos, para tentar construir e fazer. Não que o progresso, a tecnologia sejam ruins, não. É como a disciplina, o processo, elas levam a culpa pela nossa inabilidade, porque a raça humana, nós somos um bebezinho. Nosso planeta está a 4 bilhões aí trafegando, e nós chegamos aqui, essa analogia eu acho fantástica. Se esses 4 bilhões que o planeta Terra tem equivalesse a um ano, o ser humano teria chegado, a espécie, a raça humana teria chegado aqui no último segundo, do último minuto, da última hora. É essa relação entre o que nós temos como espécie. Nós somos muito novos, nós temos aí realmente muita coisa a aprender. O último, perda de controle. A perda de controle efetivamente é o 6º passo dessa categoria de perdas que esse arquétipo nos convida. Olha a lindinha passando aí, ó. Tá na live, amada? O pessoal tá te vendo aqui, tô mandando beijinho pra ti, viu, amada? Então eu vou repetir, você vai me dizer aí qual deles que está pegando mais para você. Perda de laços, 1. Perda de rumo, 2. Perda de estrutura, 3. Perda de futuro, 4. Perda de significado, 5. Perda de controle, 6. E põe aí, desce e fala assim, para mim tá pegando essa coisa toda aí, por isso que eu tô aqui, porque eu tô me preparando. Porque a perda não é o problema. O problema é como eu ajo
com ela. E para aqueles que adoram, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, enquanto vocês respondem. O Agenor está colocando 5 anos de valorização da vida. Legal, pessoas, ótimo. Eu já mostrei esse livro aqui, que é o Caminho 4, um livro fantástico, que esse aqui você acha para comprar aí, né? Em algumas livrarias talvez não tão comuns, mas acha para comprar. Aqui na região de Floripa, na Nova Era, usualmente tem por lá. Então eu trouxe um pouco da visão que essa antropóloga Angela Zarren compartilha conosco, que é maravilhoso esse livro. É aquele tipo de livro que tu lê e tu apanha sorrindo. E o outro livro fantástico, que o psicólogo de Campinas, aí o Roniel conhece também muito bem, Rei Guerreiro Mago Amante, muitos aqui já ouviram falar. E eu vou ler um trechinho, é claro, só um pedacinho desse cara aqui, para vocês verem como é que funciona esse mago na plenitude. Então lá, o arquétipo do mago, de comum acordo com o ego observador, nos mantém isolados do poder arrasador dos outros arquétipos, que a gente pode sim depois conversar sobre os demais arquétipos para perceber que, se você quer colocar uma sabedoria adicional, você precisa adicionar essa luz, essas categorias, essas características dessa energia aos demais arquétipos para poder fazer um balanceio, porque normalmente essa energia está ligada a esse elemento aqui, água. Mas por quê, Fábio? Porque muitas tradições assim o fizeram, simplesmente assim, não como que sendo rígido, mas porque a água flui. A água não fica brigando com a pedra e discutindo, quem botou essa pedra aqui? Eu não vou seguir rio abaixo enquanto a pedra não sair daí. E aquela árvore, não gostei dela. A água simplesmente acha um caminho e ela flui. E é esse o convite, talvez uma forma simbólica, simples de entender. Por que essa energia ela é tão poderosa em termos de reflexão? E ouçam agora então esse pedacinho aqui, ó. O mago, portanto, é o arquétipo da reflexão e, por conseguinte, da energia da introversão. O que entendemos por introversão não é timidez, mas sim a capacidade de se afastar das tormentas internas e externas e entrar em contato com as verdades dos recursos internos profundos. Aqueles que são introvertidos nesse sentido vivem muito mais centrados do que as outras pessoas. A energia do mago, ao ajudar a formação do eixo ego-si mesmo, é inerradável na sua estabilidade, centralização e afastamento emocional. Não é facilmente empurrado de um lado para o outro. Se você não entendeu, significa o seguinte: esse momento você precisa usar a sabedoria para olhar as perdas e não se apegar a elas, entender que elas fazem parte do processo, continuar fluindo dentro das tuas possibilidades, mas sim se recolher na introspecção da meditação, de espaços de silêncio, de atividades e práticas eficazes na sua vida, que façam com que você entre em contato com aquilo que talvez você não quis olhar até agora. E aí esse apego de não querer olhar, de teimar que ele vai mudar sozinho, é uma negação e talvez não vai te ajudar. Faz sentido para vocês? Sim ou não? O sim é assim, né? E o não é assim. Tá? Se faz sentido, agradeço aí o pessoal que realimenta. Não custa nada de realimentar, vocês ficam até mais animadinho. Esse coraçãozinho aí do lado também conta pontos, vocês podem me deixar saber, porque a live tem essa característica. Eu só consigo perceber a reação de vocês se vocês escrevem aí, se vocês mandam uma pergunta, se vocês dão um coraçãozinho, se vocês mandam algum emoji. Porque senão eu não sei, eu não consigo imaginar se isso realmente está sendo bacana. E como eu preparo com muito carinho esse conteúdo para que eu acredito que seja útil a você, é a única forma de você me dizer se ele está fazendo sentido. Porque daí no domingo que vem eu vou levar em consideração tudo que vocês falam aqui, pode acreditar nisso. Também na última live nós falamos sobre aquele inconsciente coletivo onde estavam os nossos aspectos de sombra.
E nós falamos de rito de passagem e a importância disso, como é esse que nós estamos vivendo, que é um rito planetário. Voltando agora para a energia do mago, eu vou falar que cada energia arquetípica também tem o seu aspecto, não muito na plenitude, que seria o aspecto sombrio. Então, como é que você pode saber se você precisa realmente melhorar essa tua energia? Olha lá. Se padrões de julgamento e controle estão muito presentes na tua vida, se você pega repleto de posicionamento, o melhor é isolamento social, o melhor é não isolamento social, o melhor é isso, o melhor é cheio de posicionamento, julgamento e controle, talvez você está sendo convidado. Be water, my friend, igual dizia o Bruce Lee, seja água, meu amigo. A água colocada no copo vira copo, a água colocada no jarro vira jarro, a água quando derramada flui, isso dizia já o Bruce Lee. O oposto do posicionamento rígido é a flexibilidade. Então talvez se você está muito rígido na tua posição, seja do que for, eu não lavo as mãos, não, eu lavo 500 vezes, qualquer posicionamento que esteja rígido demais pode ser um convite para que você dê uma olhadinha nesse lado que talvez está te faltando ou que está muito em excesso. O outro lado desse julgamento vai ser a objetividade e o discernimento. Então pare de julgar as coisas que estão fora do seu controle, busque respirar e ter momentos, entrar em contato com o seu sábio interior, porque existe e ele vai te guiar, eu garanto, e ele vai te trazer centramento e discernimento. Cultive a confiança ao invés do controle. Padrões, caso você tenha muitos padrões estabelecidos para o que era, eles sempre estão baseados no medo. Então agora que as coisas estão ruindo e te convidando a fazer mudanças, não quer dizer que ruir significa piorar, significa mudar, você vai ser necessário você vai precisar usar muito a sua confiança. A função do medo, aqui diz o nosso querido livro, é nos alertar e não paralisar, uma coisa que eu venho repetindo muito aqui entre nós. Outra questão de sombra desse arquétipo, dessa energia que pode estar aí você alimentando, é quando você se sente confuso e quer fazer as coisas baseadas num padrão que talvez já está ultrapassado. Então talvez você precise de centramento e aguardar. Faça aquilo, como eu tenho repetido, amanhã você vive o dia de amanhã. Com as suas práticas, se você vai meditar, fazer atividades físicas, visualizações, afirmações, programar o seu dia para ser útil, não interessa a sua empresa, não interessa como estão as coisas, você vai buscar estar em movimento para se abrir para o campo criativo, dentro do teu círculo de influência, dentro do que você pode fazer. Você não vai se entregar ao campo de tentar julgar e ficar lendo porcarias e assistindo noticiários o dia inteiro, sabendo estatística de tudo que não resolve nada. E discernimento é a capacidade de respeitar o contexto. Ouçam isso, discernimento é a capacidade de respeitar o contexto, o tempo e o conteúdo apropriado. Qual é o contexto que nós estamos vivendo? É esse. O que vai ajudar eu mandar mais uma mensagem de desgraça naquele grupo de amigos que eu poderia estar jogando para cima, encaminhando uma live que realmente fosse útil para eles? Não, eu encaminho a estatística, quantas pessoas morreram por hora, não sei onde, não sei o que lá. Pô, ajudou horrores agora. Agora sim resolveu o nosso problema. Então, quando nós estamos na sombra, a gente pode ser muito grosseiro, inadequado, ignorante, sem entender o contexto. Para quem está, entre aspas, compulsoriamente colocado junto aos seus familiares, às vezes em espaços muito reduzidos, e não estava de jeito nenhum acostumado a isso, hoje eu posso estar soltando os cachorros, como eu nunca fiz antes, porque eu não estou sabendo dar vazão àquilo que ainda é meu. Lembrem-se, a introspecção está me convidando. A sombra do mago também vai se apresentar, como nós falamos, no contrário do desapego, que é o apego. Um único posicionamento. Toda vez que vocês pegar muito firme, tem gente aí agora enlouquecida. Cara, mas eu tenho esse princípio. Tu pode ter seu princípio, meu querido, mas às vezes tu se apega é a forma de aplicar o princípio. Essa forma é que tem que ser maleável. Lembrem-se, é a forma que tem que ser maleável. Não é necessariamente o princípio. Tu pode continuar sendo honesto, mas talvez agora a honestidade é reconhecer algumas coisas que talvez você não queira. Quando nos encontramos presos aos resultados, nossa tendência é mais no sentido de controlar do que confiar. Ouçam isso. Expectativa é uma merda e essa eu vou falar claramente.
Toda vez que a gente se prende ao resultado, quando liberar daqui tal dia vai acontecer tal coisa, quando liberar não sei o que vai acontecer tal coisa. Não faça isso, não se prenda ao resultado, porque você está tentando controlar o incontrolável. Então possivelmente você vai sofrer decepções memoráveis. Trabalhe com cenários dentro da sua possibilidade. Isso eu estou falando do lado pessoal, profissional, seja lá o que for. Se você está criando expectativas aí que vai ficar em casa e as coisas vão ser mil maravilhas, talvez seja ruim. Se você está achando que vai ser tudo ruim, talvez você erre redondamente. A sabedoria é simplesmente, usualmente flexível e raramente rígida, como eu já falei aqui. E quando estamos presos, perdemos nossa objetividade e capacidade de agir no acerto. Então, toda vez que você se apegar fortemente, você vai travar as suas rodinhas. Beleza, meus queridos? Vocês estão dando joinha, estão sorrindo, que bom que vocês participam. Eu estou muito feliz porque eu tenho visto aqui nessa live muitas caras que estão vindo aqui todo domingo e vocês não sabem o tanto que o coração aqui fica preenchido de poder contribuir, porque contribuindo e ajudando vocês, eu me ajudo barbaramente, e é nisso que eu acredito, em criar uma comunidade, que sim, a gente vamos firme, vamos juntos, seja nesse momento mais delicado, ou seja em qualquer momento. Sempre o convite é para quem se reinvente egoicamente, porque nós somos muito mais do que a gente acha que é. E como eu já falei, isso tem a ver com o meu propósito de alma, é aí que eu norteei a minha carreira, é isso que eu gosto de transformar as pessoas na sua melhor versão, mas quem faz são elas, quem faz são vocês. Eu faço é facilitar, é provocar, é incomodar, porque é assim que eu me sinto, um grande buscador, um grande inquietador, e assim nós vamos. Faz sentido para vocês? Eu não vi nenhuma perguntinha ali ainda, talvez vocês... Não? Nenhuma perguntinha? Não tem problema, porque hoje eu me preparei com conteúdo, mega conteúdo, que esse pessoal está participando, mas eles não perguntam, esses danados, eles ficam com vergonhinha, eu acho. Então eu vou falar o outro lado, que é do outro livro, como é que ele traz a sombra, que daí também é bacana. A sombra aí do manipulador, que tem a ver com a sombra do mago. Toda vez que você tentar, através dos seus conhecimentos, cara, e eu tô falando para vocês, e eu não canso de ver alguns grupos de WhatsApp como está bombando. O cara levanta estatística do Raikkonen Parta, minha vontade de mandar ele pegar a estatística dele e fazer um bom uso, mas eu não posso por educação que mamãe me deu. Mas aí ele começa a manipular, porque atrás do mago, na plenitude, do sábio, existe um manipulador. Aquele que fala muito bem, é eloquente, reúne bastante provas cabais, e ele começa, olha, veja bem, e vai, apresenta, e vai. Então cuidado se você não está usando esse aspecto manipulador. Aí eu não estou dizendo nem em relação aos outros, aos grupos de WhatsApp que você faz parte, ou a família, principalmente manipulando você mesmo, mentindo descaradamente, achando argumentos para você, para que você não faça aquilo que sua alma está pedindo que você faça. Às vezes a alma está me mostrando, e a alma planetária para mim está mostrando para a gente que a gente pode construir algo tão bonito, tão melhor, não melhor porque o que está hoje é ruim, mas que talvez já chegou o tempo, já deu o time. É aquela história, a sabedoria fala, não é que era ruim, é que deu, o relacionamento funcionou até aqui, agora já não dá mais esse modelo. Então não é questão de ser simplório e dizer isso é bom, isso é ruim, é que talvez está no momento de dar uma volta na espiral. Então se eu não tomar cuidado, eu manipulo tudo para me convencer que eu não preciso fazer absolutamente nada. É uma escolha, mas seria muito melhor e mais empoderador que eu fizesse assim, olha, eu não vou fazer porque eu não quero. Eu não preciso achar dados nem manipular nada, é assim. Então o manipulador vai usar essa sombra do poder fortemente. Muitas vezes o problema dele é que ele nunca vai sozinho.
Ele assim, ele é muito bondoso, então quer levar todo mundo. Se ele acredita numa coisa, ele quer levar todo mundo dentro de uma forçosa assim, tem que ser assim. Tem que ser assado, eu vou provar para ti por A mais B, por né? E como muitas vezes ele é hábil, ou porque tem muito conhecimento, ou porque tem poder, ou posição social, as pessoas acabam aderindo àquela fala e isso no mínimo não seria justo. O outro lado pode ser aquele que é o inocente, aquele que manipula as pessoas pelo ar de coitadinho. Ele entra em contato contigo dizendo que a vida dele não está prestando, que está tudo desmoronando, que está tudo uma merda, que está tudo ruim, mas quando você propõe para ele um caminho possível, ele não, mas acho melhor não. Então ele está gostando de ficar ali, ele está na verdade te manipulando para ver se você faz um carinho. Então muito cuidado aí com esses dois polos, né, que esse livro nos apresenta. Eu vou botar aqui uma pergunta e agradecer maravilhosamente a Sabrininha, linda de morrer. A Sabrina que está fazendo uns make aí. Sabrina, parabéns pelo trabalho, show de bola, querida, maravilha mesmo. Que perguntas devemos nos fazer para descobrir como chegar à nossa melhor versão? Olha, que pergunta, hein, amado? Olha, nós precisamos fazer um caminho para nos encontrar a nossa melhor versão. Eu não acredito em fórmulas mágicas, nem estalar de dedos. Tem muitas sendo vendidas hoje, eu respeito e cada um busca aquilo que acredita. Da minha experiência, que comecei, já fiz várias viradas muito fortes e talvez aquela que me traz hoje tenha começado em 2004, quando eu rompi com a minha outra vida, mas já passei por várias. O que eu mais aprendi é que não tem exatamente um cheguei e que a gente precisa estar o tempo todo caminhando. E quando a gente cria uma expectativa, eu falo para ti da minha melhor versão e ajudar vocês, mas não é uma melhor versão definitiva. Eu cheguei aqui, agora eu já estou bonitão na foto. A gente está caminhando para ser mais conscientes, melhores do que nós éramos em qualquer aspecto que interesse a você. A partir do momento que você faz essa volta na espiral e você coloca um outro estágio de complexidade na tua vida, você absorve outras conexões, outro olhar sobre o mundo, o convite agora, daquilo que era o fim, um novo começo, e a gente começa tudo de novo. Mas se eu aprender a aproveitar, a ficar feliz, eu sempre vou estar fazendo perguntas que tocam o meu coração, Sabrina. Então talvez a melhor pergunta hoje aqui na live para te responder seria: como é que eu estou contribuindo com meus dons e talentos a serviço de algo maior? Que para mim essa é a definição do meu propósito de alma. Como que eu posso, através daquilo que para mim é simples, para mim é uma coisa que às vezes eu nem acho que as pessoas valorizem, mas todo mundo diz que eu faço muito bem, como que eu posso colocar isso da forma que eu expresso, da única forma que eu expresso, só eu expresso assim? O que você faz, só você faz do teu jeito. Muita gente faz makes, mas só você faz do seu jeito. E outras coisas, como que eu posso colocar isso a serviço de algo maior? E aí a gente começa a perceber que o que interessa aqui não é exatamente a minha atividade, o meu cargo. Isso aí são apenas veículos para que eu construa algo diferente, que é viver uma vida plenamente, e quando lá no final dela chegar, eu ter entendido que eu fiz o melhor caminho que eu poderia fazer. Então, se você já está aqui, querida, domingo à noite ouvindo isso, você já está refletindo, talvez está até anotando, e isso por si só já está fazendo com que você saia dessa live melhor do que entrou. E isso é o caminho. Só que dentro do possível, não coloca pressão. No final do ano eu tenho que estar assim, um milionário, eu tenho que estar assim, melhor que o Gandhi. Não é essa a proposta. Cuidado com essas propostas que jogam mais pressão na gente do que outras coisas. Espero ter respondido a tua pergunta. Me diz aí se eu respondi. O Agenor: e quando meu movimento começa e todos estão comigo, ficam espantados e alguns não aceitam, aí tem mais algumas coisinhas. A vida é feita de escolhas. Então eu acredito que a gente movimenta o mundo quando a gente movimenta a gente. E como a vida é feita de escolhas, tal qual muita gente entrou nessa live, pode ter olhado para minha cara e falar: fala sério, eu vi espião falar não, estou indo embora. Ou outros começaram a ouvir algumas coisas, se sentirem incomodados, e outros ficarão aqui, e outros simplesmente por qualquer motivo nunca apareceram, e está tudo certo.
Então eu vou falar para você como eu me sinto hoje. Quando eu decidi começar esse movimento, que você conhece boa parte dessa história, não é uma tarefa fácil você não enxergar as pessoas e os olhinhos como eu estou acostumado no presencial e perceber se eu estou reverberando aquilo que eu gostaria e entregando o meu melhor. Então eu tenho que entender que eu vou fazer o meu melhor. E algumas pessoas que talvez até gostem de mim vão ficar muito chateadas porque vão achar que eu estou fazendo muita live ou que eu estou fazendo muito isso ou muito aquilo, por causa disso, por causa daquilo. A gente tem que fazer aquilo que a gente acredita que a alma está nos pedindo. Eu nesse momento estou fazendo o que eu acredito piamente, que eu tenho a ver com a minha missão de alma, e eu não estou querendo que asas nasçam aqui nas minhas costas, mas eu entendo que isso tem a ver com o meu propósito, meus dons e talentos. Sim, eu sei fazer isso, gosto de fazer. Farei para todos? Não. Se você está alinhado e sente que a tua alma te pede isso, o que tu pode fazer? O caminho dos outros é o caminho dos outros. Respeite. E fazer o quê? De vez em quando a gente fica meio assim chateadinho, que a gente gostaria de fazer o nosso caminho e adoraria que as pessoas fossem conosco. Ainda mais quando a gente gosta muito delas. Mas às vezes eu posso continuar gostando, tendo amor, mas sem exigir que elas andem grudadas a mim. Caraca, o tempo hoje voou aqui, cara. Voou mesmo, não consegui nem beber água direito. A energia de vocês está maravilhosa e eu estou sentindo ela aqui. Fábio, apego quando você precisa ter uma atitude de desapego de alguém e não consegue. Toda vez que você não conseguir desapegar é porque o lucro, a vantagem, o ganho que eu tenho naquela situação ainda é muito forte. Então eu preciso construir um outro ganho, uma outra recompensa. Então se eu sou, né, pai, eu não faço atividade física. O teu caso é relacionamento, mas talvez você entenda assim. Eu não faço atividade física. O que eu ganho dali? Cara, eu ganho curtir a preguiça, mesmo que eu tenha ganho de preço, não estou nem aí, mas eu como do jeito que eu quero, não me estresso. E qual é o ganho? Eu tenho ganho por ficar naquela situação, embora uma parte de mim me cobre, e eu gostaria de fazer diferente. Eu preciso enxergar uma recompensa. Eu preciso criar uma recompensa para fazer a mudança. Não brigar com a preguiça, e sim criar uma condição que vai me fazer construir o novo. Então, na hora que você cansar e enjoar e falar assim, olha, o que eu ganho para ficar aqui, não ganho dinheiro, naquela situação, eu mudo. O ser humano, quando ele decide mudar, ele muda, mas olha quanta resistência, a gente resiste muito. O Vinícius, Fábio, já vi algumas lives suas, mas essa está disparadamente a mais bacana de tudo. Obrigado, meu querido, fico muito feliz. Eu até achei que ia estar mais assim, porque eu estou bastante cansado, porque eu tenho feito muita coisa, vocês sabem disso. Eu agradeço muito vocês têm divulgado, vocês têm estado juntos, e é isso que eu gostaria de construir aqui com vocês, um ganha-ganha poderoso. O Juliano, Fábio, nessa transação de atitudes e comportamentos que está sendo proposta, como não desmotivar quando os resultados não aparecem? Para de criar expectativa do resultado. Só foca naquilo que você vai fazer, que é a ação. O resultado hoje a gente não consegue ter controle sobre ele, infelizmente. Então a gente vem e faz a live. E aí, se aparecer as pessoas, só que depende, divulga, faz, acontece, se prepara. Se vier um, fala para um. Se veio 30, fala para 30. No teu caso, faz o que tem que fazer. Faz o exercício físico. O resultado eu engordei. Faz o exercício físico. Fui meditar e não consigo. Continua meditando. Foca naquilo que depende de ti. A gente quer muito rápido as coisas. A gente está aí com 30, 40, 50 anos fazendo a mesma coisa e criando um hábito e costume. De repente a gente quer mudar, a gente quer assim uma semana. Não, demora, cara, demora. Mas faz parte do jogo, tá? Toca o barco aí. Tem duas perguntas. Agora no finalzinho vocês querem perguntas. Vocês são danados. Não sei se vai dar tempo não. Vamos ver aqui. A Angel, querida, a Angel fez N desafios já conosco, que está no rumo ao propósito. Quanto ao desapego, devemos buscar um desapego absoluto em todas as áreas da vida? Não. Faz aquilo que não pode ser uma agressão. O convite nunca é para ser uma agressão. Pessoal, se cair a live é porque realmente, às vezes o Instagram, eu falo 2 minutos, então não pode ser uma agressão, viu, Ângelo? Tem que ser uma coisa assim que você faça, que vai doer um pouquinho, mas que você sinta, não, agora deu para mim. Não precisa ser uma agressão. Na reinvenção pode levar o tempo e a forma que você quiser. Deixa eu ver se eu consigo responder mais uma aqui, se abrir. Quem? O Toninho? Fala, meu querido, grande Toninho. Como aceitar o que está aparecendo e não cair no conformismo do que é assim mesmo? Busca a conexão com algo maior, Toninho.
Tu é um cara, um líder, tu precisa incentivar, inspirar pessoas com aquilo que você sabe fazer, tu empreende há muito tempo, tu pode escolher ficar encaixotado e não fazer, ou vir fazer uma live comigo e contar tua história e inspirar um montão de gente, meu querido. Então é essa a pegada. Eu tô brincando contigo, tu sabe que vai ser uma honra te receber aqui numa live, mas só cuidado com isso. Busca a inspiração no algo maior. Todos nós podemos inspirar o planeta e as pessoas hoje. Guardem isso. 58 segundos. O que eu tenho aqui para falar para vocês é quem não está no meu canal do Telegram, Fábio Amaral Dux, entra lá, porque eu estou criando conteúdos para lá e avisando tudo por lá. Se não for pedir mundo, manda essa live para algum amigo e faz o seguinte, meu querido, minha querida, me marca num post e diz como que essa live ou as minhas lives estão fazendo diferença na tua vida, se é que está fazendo diferença, tá? Eu vou bater um print da vergonha. De coração, adorei, foi show de bola. Mandem para mim, eu vou criar lá uma perguntinha. O que vocês querem que eu traga na live? Participem, respondam minhas perguntas e vou criar enquetes lá no canal do Telegram. Vocês foram maravilhosos, meu coração está cheio e pleno por uma semana que o pau vai pegar e não vai aliviar. E quarta-feira, às meio-dia, a gente tem hashtag Papo Reto.